Bom, velho. Ó, tem mais um superchat aqui pra você, Durso. Vamos lá, ó. Vou ler aqui, ó. Boa noite. Quem mandou aqui foi o Antônio Rier Costa. Doutor, quais são as melhores maneiras de proteção de dados? Não apenas de vozes feitas por IA, mas de docs, senhas de banco ou de cartão de crédito. Entendeu a pergunta ou não? Ó, Peraí, deixa eu achar aqui pra ler. As melhores maneiras de proteção de dados. quais são as melhores maneiras de proteção de dados? Aí, não apenas de vozes feitas por IA, mas de docs, senhas de bancos ou de cartão de crédito. Ah, não pra ele. A melhor forma... Lê de novo. Eu tô tentando entender a pergunta. Eu também. Talvez faltou alguma palavra aqui, Antônio, ó. Quais são as melhores maneiras de proteção de dados? Ok. Legal. Mas isso eu tô pensando ele como usuário. Isso. Mas não é. Não apenas de vozes feitas por IA, mas de docs, senha de banco ou de cartão de crédito. Só que ele põe uma interrogação aqui, né? Vamos permanecer. Quais são as melhores maneiras de proteção de dados? Tá. Não, manda ele. Pede pra ele mandar no chat aqui embaixo. Será normal, que ele só tá pra... aqui ainda? Ah, se ele mandou o superchat, tá esperando a resposta. Então vamos esperar. Eu vou pular pro Cadárcio aqui, ó. Cadárcio pergunta o seguinte, ó. Durso, grande momento. O que você acha da OAB sempre com posições de esquerda? Então, cara, é complicado, porque a OAB, ela reflete um pouco a posição do presidente. Então, esse comentário, ele tem razão, porque por um período da pandemia aí, o presidente da OAB Nacional, lá em Brasília, ele realmente era um cara de esquerda. E aí ele pôs a OAB nesse papel. Bem que ele publicamente brigou muito com o Bolsonaro durante a pandemia e tal, e a imprensa veio e também acabou criticando muito a ordem por essa posição meio de esquerda. Então depende muito quem tá no poder. É meio que o reflexo do presidente. Mudou. Hoje não é mais o presidente que estava durante a pandemia. Então nem sempre a OAB é de esquerda. E segunda coisa, tem uma ilusão que quase todo advogado é de esquerda. Mas isso também é uma ilusão, porque o advogado, por exemplo, quando ele vem com pauta, e é padrão, o advogado vai acabar vendo essas pautas, tipo, de direitos humanos, o cara vai achar que o advogado é de esquerda, mas não é, cara. Pensa assim, o advogado, ele precisa ter esse papel. Porque se não for ele, não tem ninguém pra defender esse lado. Sim. E esse lado não é só de defesa da humanidade do criminoso. É de todo mundo que pode ter um problema criminal. E todo mundo pode ter um problema criminal. Se você hoje beber e dirigir, a depender da quantidade que você ingeriu de bebida alcoólica, você pode responder pelo crime. Se tiver mais de 0,33 no bafômetro, você vai preso em flagrante. Vai pra cadeia. Em flagrante, você vai direto pra delegacia. Então, a partir do momento que esse cara que bebe e dirige vai pra delegacia, ele tem que ter um tratamento humano, justo, tal. Aí, e o advogado sempre vai falar que talvez seja importante preservar e etc. E aí fica com essa imagem de ser de esquerda. Eu muitas vezes no Pânico fui taxado de esquerda, e eu não sou de esquerda. Muitas vezes. Falar, tá vendo? Veio aqui e defendeu o Supremo. Não posso. O Supremo só erra. O Supremo nunca acerta. E quando errou, a última vez que eu fui lá... Isso é verdade. Eu fui, o ex tinha sido banido, né, no país. Eu critiquei o Supremo e critiquei o Elon Musk, os dois. E aí eu fiquei em cima do muro. É o isentão. O isentão. Então, o advogado, ele vai ter essa... Ainda mais o criminal, assim, ele vai normalmente ter essa cara de esquerda, mas não necessariamente é uma opção política. É mais uma defesa do ser humano em si. Porque aí o ser humano, mesmo pelo pior que seja, merece, exatamente. ele tem o direito a ser defendido. Por isso que o filme que eu pus como um é o Ponte dos Espiões, porque o cara, pra todo mundo nos Estados Unidos, ele merecia morrer. E até ele pode ser condenado à morte, se a lei permitir, mas ele, até chegar nesse momento de condenação, ele merece ser tratado como qualquer um ali, até que chegue à morte. Mesmo nos Estados Unidos tem prisão, tem pena de morte. E aí, às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender isso, porque ele quer... A sociedade, eu entendo a sociedade que sofre com a violência, querer a punição grave. Cara, esse cara tem que ser preso. Só que a gente trabalha com as variáveis do cara que tá preso injustamente, do cara que foi preso, e você tem que pensar que esse cara um dia vai sair. É melhor que esse cara saia pior ou melhor? É melhor que esse cara saia ressocializado ou que ele volte a reincidir? E aí tem uma pauta, por exemplo, se você falar de ressocialização, uma pauta de esquerda, que foi meio que taxada de esquerda, mas em tese nem é de esquerda, porque deveria ser uma pauta de todo mundo, porque se você melhorar, porque o cara tem que ser preso, o cara errou, tem que ser preso.
Ok, ele vai preso. Ele cumpre a pena dele. Não é melhor que esse cara saia e trabalhe normalmente? Ou é melhor que ele volte e saia aqui na Paulista roubando celular? O que é melhor pra sociedade? Não é melhor que ele volte e não cometa crime? Só que pra fazer isso, tem um longo caminho. Eu vou contar como é no Canadá. No Canadá, você tá lá, você foi condenado, aí você sai do tribunal, o juiz fala, você tem que cumprir 2 meses de cadeia. Ele chega em casa pra esposa, fala, amor, me ajuda a arrumar a mala? Pra quê? 2 meses você preso. Tá bom, ela ajuda ele a arrumar a mala. Ele pega o carro, vai na frente da penitenciária, toca lá no interfone, ó, tô aqui com o meu mandado de prisão, eu vim ser recolhido, vim cumprir os meus 2 meses de prisão. Aí o diretor do presídio fala, olha, infelizmente nós estamos lotados. Fala, não brinca comigo, não fala um negócio desse. Vocês estão cheios, estamos. Quando que vocês vão ter vaga? A gente vai ter vaga daqui a 2 semanas. Então, por favor, coloque meu nome aí, reserva a vaga pra mim que eu quero cumprir a minha prisão. Quando você vê isso, você fala, o cara é louco? Não. Por quê? Porque no Canadá, você tem tudo de qualidade. Você tem uma boa educação pros seus filhos, você tem uma boa saúde, você tem tudo que o Estado fornece. Só que enquanto você tá na dependência de cumprir uma pena, isso tudo é suspenso. Então o cara quer o quanto antes pagar o que ele deve à sociedade para voltar normal à sua vida regular na sociedade. Então ele quer cumprir o mais rápido possível. Ele cobra a vaga no presídio e o presídio lá não é que o cara entra, ele sofre com estupro, com doença. Não, ele vai preso, recolhido, depois volta para a sociedade e vai voltar ao trabalho normalmente. Esse é o plano ideal. Claro, o plano perfeito. O Brasil não é assim, mas essa é uma essência que a gente tem que trazer para cá um pouco. Lógico. Falaram, por exemplo, qual é a sua opinião do fim da saída temporária? Tava o Derrite lá no Pânico hoje falando, ele foi um dos pais dessa história. Eu falei, pô, se a sociedade quer o fim da saída temporária, a sociedade é a maioria. Vota no Congresso e aprova. Aconteceu. Então eu nunca fui contra. Se a sociedade acha que diminuir esse benefício é uma forma de punir melhor, eu tô de acordo. Eu tenho dúvida se isso melhora ou piora. Agora, tinha o índice de falar, mas é que o pessoal usa isso pra voltar a cometer crime ou pra fugir. Sabe qual era o índice de não retorno? Cadê? Menos de 2%. Então não era essa a discussão, mas isso vai pro público e meio que viraliza. Mas a pessoa enxerga isso como um privilégio do preso. Sim. E na verdade às vezes não é, porque se o cara uma hora vai ter que sair, é melhor que ele saia melhor. Agora, se ele só sai pior, a gente só vai encrudescer a pena, é o problema, é o coringa. A gente vai viver com um monte de coringas por aí. Então, é difícil esse tema, é muito polêmico e é politizado, mas respondendo esse colega, a OAB tem essa cara meio de esquerda, porque normalmente as pautas de esquerda são coladas à pauta do advogado criminal e tal, e que acaba sendo uma pauta que pro público é de esquerda, mas no fim é uma pauta meio social. Acho que todo mundo vai ter que cumprir da melhor forma possível. Não é porque ele cometeu um crime que ele tem que sofrer penas além das previstas na lei. Sim. Ele tem que cumprir aquilo que tá na lei. Muito bem, o Márcio Sanches mandou o seguinte, fala Alba Brothers, gostaria de saber do doutor se ele vê a justiça sendo preto no branco ou se são 50 tons de cinza. Boa analogia, né? Filmaço também, vocês gostaram? Filmaço. Eu tenho uma história com esse filme aí, depois eu conto nos bastidores. Tá. A justiça tá mais... O que seria estar mais pra 50 tons de cinza? Porque preto no branco seria super rigorosa. Sim. E 50 tons de cinza? É relativa, né? Relativo? Mas o filme é... Não, assim... Não, mas eu acho que é mais por assim, você ter 50 tons de cinza. Não é do filme. Preto no branco é sim ou não. Entendi, 50 tons de cinza, você tem um sim Muitos mais poréns. ou menos. Entendi. Isso. O Anderson Thiago pôs esse Durso é canhoteiro, tá vendo? É isso que eu falei. Mas vamos lá. A resposta dele é boa, a pergunta é muito boa, pode parecer simples, mas é boa. Por quê? Porque hoje a justiça é 50 tons de cinza. Ela é super flexível. Isso é péssimo. Então vem o Supremo e fala assim, vamos decidir que só pode prender quem teve trânsito em julgado. Aí no dia seguinte eles voltam atrás. Aí depois flexibiliza de novo. Então depende do caso, depende do interesse e tal. Então o Supremo tá dando um mau exemplo por essa flexibilização. Tinha que ser mais pontual. Basta ver o caso do Robinho. O caso do Robinho era polêmico, mas se a gente pegar a letra fria da lei, o Robinho só deveria ser preso depois de todos os recursos aqui serem julgados, não lá na Itália. Mas tudo bem, eles entenderam que teve trânsito em julgado na Itália e ele tá preso. Não faz muita diferença, porque eles vão chancelar aqui os recursos, é bem provável. Acabaram de chancelar, né, ontem. Foi 7-2, 6-2. Então,
ele vai ser preso de qualquer jeito. Mas você começa a ver que começa a se ter muitas variáveis. Aí o advogado fica meio de mãos atadas, porque a gente não tem muita previsibilidade. Eu não sei dizer. Se você fala, como que vai ser esse caso? É muito difícil saber, porque é muito variável. Né? Então, realmente, se você ler o texto e na aula de direito lá que a gente dá, parece ser super simples, mas aí começa a tornar muito flexível. Que eu vou te dar um exemplo, tá? Tá lá falando assim, ninguém será considerado culpado senão com trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ok, então a pessoa só vai ser culpada a partir desse momento. Aí fala, só vai ser preso depois do trânsito em julgado, que seria todos os recursos. Aí vem o Supremo lá, na época do Lula, e fala assim, não, demora muito para prender. Então, em vez de esperar o trânsito em julgado, vamos prender em segundo grau. Confirmou a condenação em segundo grau, vai preso. Prenderam o Lula, mas prenderam mais 2 mil nessa história. Aí você fala, o problema é prender o Lula? Não, dane-se, mas o que está na lei não é isso. Então mudasse a lei, falar, isso aí traz impunidade? Muda a lei e prende antes. Agora, o que não dá é para alguém interpretar. Tanto é que eles interpretaram dessa forma, o Lula foi preso e tal, aí teve recurso, isso ficou assim, 6 meses, depois o Supremo julgou e voltou atrás, cara. E aí como que fica? O que é? Aí agora mudaram essa história para crimes dolosos contra a vida, com a pena acima de 15 anos, vai preso já em segundo grau. Ué, mas isso não tá na lei. Eles inventaram essa história. Outra coisa, hoje, homofobia é equiparado ao racismo. Do ponto de vista social, é um baita avanço. Homofóbico vai responder por preconceito, tá bom. Mas por que não foi o Congresso Nacional que fez uma lei e mudou isso? Por que vem o Supremo e fala, vamos equiparar homofobia a racismo? Mas são diferentes, cá entre nós. Racismo é uma coisa, homofobia é outra coisa. Perfeito. Pode ser crime homofobia, mas criminaliza pelo legislador, porque o judiciário vem, toma o papel e criminaliza alguma coisa. Em tese não deveria, né? Pela lei não deveria. E fez. Tá sendo aplicado dessa forma. Hoje a homofobia é igual ao racismo, mesma coisa, é o mesmo crime. Por que não veio o legislador e fala, vamos incluir aqui racismo, preconceito, homofobia? Bastaria mudar a lei. Mas às vezes não tem poder no Congresso. Só que quem representa o povo é o Congresso, que foi eleito. O juiz lá, o ministro não foi eleito, foi indicado. Exatamente. Então ele não representa a vontade do povo. Exatamente. Por isso que quando a saidinha veio pelo Congresso, eu falei, eu sou a favor de tirar, porque se o povo quer pela maioria, isso foi aprovado no Congresso, tá bom, é a vontade do povo. Mas esse é o problema. Hoje o Supremo e tantos outros juízes têm uma análise muito flexível, a depender do caso, depois eles têm que voltar atrás, ficar ruim. O Moro fez isso com competência, o Supremo faz isso, então tanto de direita como esquerda, quando o alvo interessa, eles vão acabar flexibilizando isso. Então não dá pra falar. Mesma história do Monark, né? Não tem nenhuma lei falando que o cara não vai poder mais criar nenhuma rede social. O ministro Alexandre de Moraes, pelos ataques a ele, aplicou dessa forma. Então ficamos nos 50 tons de cinza, né? Com certeza. A lei não é preto do branco, é 50 tons de cinza. E no fim te coloca no quarto vermelho e te desce e toma chibatada. Desafio dos 30. Atenção. Conhece o quadro? Não. Não? Tá cuidando muito do seu filho e jogando muito CS, né? Mas tudo bem. Entendo. Vai passar aqui nessa tela, Durso. Isso aqui não vale, tá? Isso é só Ixi, tem que descobrir o filme? É. Nossa, eu vou muito mal, eu acho. Ó, Tem 30 segundos? vai passar... Não, 10 segundos, 30 filmes.